Quem são eles? Qual o papel deles na história da humanidade? Canal Liberdade pela Verdade. Hoje abordaremos um assunto de grande relevância. Falaremos sobre os anjos e qual o seu papel na história da humanidade. Os anjos são seres espirituais mencionados em várias passagens da Bíblia, conhecidos por sua obediência a Deus e seu papel como mensageiros divinos. Eles são descritos como criaturas de grande inteligência e poder, capazes de realizar tarefas atribuídas por Deus. A natureza dos anjos é puramente espiritual. Eles não possuem corpos físicos como os humanos e são frequentemente descritos como radiantes ou luminosos. Segundo a Bíblia, os anjos foram criados por Deus antes da fundação do mundo. Eles vêm do céu, a morada de Deus, e são enviados à Terra para cumprir missões específicas. Os anjos se relacionam com os humanos principalmente como mensageiros de Deus, trazendo orientações, revelações e, às vezes, proteção. Eles também atuam como executores da vontade divina, tanto para trazer bênçãos quanto para administrar justiça. O papel dos anjos na humanidade é variado. Eles aparecem em momentos críticos da história bíblica, oferecendo assistência e direção aos servos de Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento, um anjo impediu Abraão de sacrificar seu filho Isaque, fornecendo um cordeiro como substituto. No Novo Testamento, anjos anunciaram o nascimento de Jesus aos pastores e protegeram Jesus durante sua vida terrena. Há várias histórias na Bíblia que resumem aparições angélicas. Uma das mais notáveis é a visita do anjo Gabriel a Maria, anunciando que ela daria à luz Jesus, o Messias. Outra é a história de um anjo libertando o apóstolo Pedro da prisão, demonstrando o poder de Deus para intervir miraculosamente em favor de seus seguidores. A Bíblia instrui os cristãos a respeitar os anjos como servos de Deus, mas adverte contra a adoração deles. Os anjos são exemplos de obediência e serviço a Deus, e os humanos podem aprender com seu exemplo de dedicação e fidelidade. No entanto, a Bíblia deixa claro que os anjos não devem ser venerados ou adorados, somente Deus merece adoração. Em resumo, os anjos são seres espirituais poderosos e inteligentes que servem a Deus e ajudam a humanidade. Eles são mensageiros de boas novas e executores da vontade divina. As histórias bíblicas sobre anjos nos ensinam sobre a soberania de Deus e seu cuidado contínuo com seu povo. Ao estudar as Escrituras, os cristãos são encorajados a seguir o exemplo dos anjos em obediência e serviço, mas sempre mantendo foco na adoração ao único Deus verdadeiro. Expandindo ainda mais sobre os anjos conforme a perspectiva bíblica, é essencial considerar o seguinte. Os anjos são descritos como seres que adoram a Deus incessantemente, demonstrando um exemplo de devoção e reverência. Eles estão presentes em momentos de adoração coletiva no céu, como visto no livro de Apocalipse, onde se juntam aos seres viventes e aos anciãos em louvor perante o trono de Deus. A Bíblia também relata que os anjos têm a capacidade de influenciar os reinos humanos e a história. No livro de Daniel, um anjo explica como ele lutou contra os príncipes espirituais da Pérsia e da Grécia, revelando uma dimensão espiritual por trás dos eventos mundiais. Além disso, os anjos são apresentados como exemplos de humildade. Mesmo possuindo grande poder e conhecimento, eles não buscam glória para si mesmos, mas direcionam toda a honra a Deus. Isso é evidenciado quando um anjo repreende João por se prostrar diante dele no livro de Apocalipse, instruindo-o a adorar somente a Deus. Os anjos também são instrumentos de conforto e encorajamento. Eles aparecem para fortalecer e consolar figuras como Daniel, que estava perturbado por visões do futuro, e Jesus, que foi confortado por anjos após ser tentado no deserto. Finalmente, os anjos são retratados como observadores atentos do plano de redenção de Deus. Eles expressam alegria quando um pecador se arrepende e demonstram interesse em entender a salvação oferecida aos humanos. Um mistério a relação que eles desejam sondar com os anjos deve ser de reconhecimento e respeito por seu papel como servos de Deus. Embora não devamos adorá-los ou invocá-los, podemos nos inspirar em sua obediência e serviço inabalável ao Criador. A Bíblia nos ensina que, enquanto os anjos estão presentes e atuantes, nossa comunhão e adoração devem ser direcionadas unicamente a Deus, que é digno de toda a honra e glória. Vemos então uma lista dos tipos de anjos registrados na Bíblia. Primeiro, os serafins, descritos no livro de Isaías, são anjos que cercam o trono de Deus, constantemente louvando-o com a frase que Santo, Santo, Santo.
Segundo querubins, conhecidos por guardarem o jardim do Éden com uma espada flamejante após a queda do homem e por estarem representados na Arca da Aliança. Terceiro, tronos, mencionados na literatura apócrifa e na tradição cristã, são anjos que carregam o trono de Deus e são associados à justiça e autoridade divinas. Quarto, dominações. Acredita-se que eles regulam as tarefas dos anjos inferiores, organizando o cumprimento das ordens divinas. Quinto, virtudes. Associados a atos de heroísmo e graça, esses anjos fortalecem a fé dos humanos e são instrumentos dos milagres de Deus. Sexto, potestades, encarregados de manter a ordem cósmica e combater as forças do mal que tentam desestabilizar o céu e a terra. Sétimo, principados, guiam e protegem nações, povos e líderes mundiais, influenciando a governança e a política. Oitavo, arcanjos, anjos de alto escalão conhecidos por serem mensageiros de Deus em assuntos de grande importância, como Miguel e Gabriel. Nono, anjos, o termo geral para todos os seres celestiais, frequentemente enviados como mensageiros para os humanos. Essas classificações não são exaustivas e variam entre diferentes tradições cristãs. É importante notar que, embora essas categorias sejam úteis para entender a ordem celestial, a Bíblia enfatiza mais o papel dos anjos em servir a Deus e ajudar a humanidade do que sua classificação exata. Canal Liberdade pela Verdade.